Eu pedi a minha hija que me separara uns versículos de Provérbios que ela considerava bonitos entre todos que são perfeitos, para que pudiéramos falar aqui entre nós. Amém? E ela me elegeu alguns, e um destes é Provérbio 23, 17 e 18, que diz: Não tenha tu coração envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová, porque certamente há fim e tu esperança não será cortada. Me pareceu especial este versículo, porque esto ocurre mucho con los jóvenes, porque cuando estamos sendo formados en la fe cristiana, sentimos algunas cosas. Y una de estas puede ser envidia. Principalmente aquele cristiano que nunca ha conocido as coisas del mundo, que não ha ido a las fiestas mundanas, que não ha bebido, que não ha tenido vicios, que não ha tenido novios, que não ha tenido una cantidad de cosas que se practica en el mundo. Muchos cristianos llegan a sentir esta envidia dentro de su corazón de personas que nunca conheceram a Jesus e praticam todas as coisas. A sensação que têm é que todas estas coisas são mais libertadas. Ele não hace de ellos livres. Os cristianos somos espiritualmente livres. Os cristianos somos terrenalmente livres. E estas coisas que a gente hace creyendo que é libertad, é ao revés. Estos são cadenas del pecado, cadenas que pone el alma desta pessoa cada dia mais infeliz. Cada fiesta, cada borrachera, cada peguete, como se diz, cada gente que vem e vai de suas vidas, cada sexualidade ilícita, vergonzosa, cada uma destas coisas, cada momento destes, são cadenas que levam o alma a viver um inferno antes mesmo de morrer a pessoa, porque não é felicidade estar lejos de Cristo. Felicidade real é ter a proteção de Jesus, estar livre de todos os espíritos, de todas as debilidades, de todas as correntes que levam a mente de uno cautiva, que esta búsqueda por uma diversão que se termina, esta búsqueda por uma alegria falsa que vem llena de arrepentimentos ao dia seguinte por la manhã, ao vergonzoso dia seguinte, depois de uma borrachera, depois de uma festa que não é real, uma felicidade que não é real. El alma sonríe e se diverte bajo efeitos de drogas, efeitos de alcohol, efeitos de um desejo maligno. Esto não é felicidade, essas são cadenas. Por lo tanto, não tengas tú, não tengamos nosotros e pidamos ao Senhor el contentamento de nuestra alma y del alma de nuestros hijos, porque una alma descontenta está siempre buscando algo más, algo diferente, algo que, yo qué sé, viene desde un vacío de dentro, que no es lleno de nada. Que no rellenado por nada. E se o cristiano está assim, este cristiano necessita buscar a presença do Senhor Jesus para ser lleno do Espírito Santo, de maneira que todas as coisas do mundo lhe seja como descartable, que é exatamente o que é as coisas do mundo. La fiesta del mundo, el poder del mundo, el poderío entre las amistades, uno sentirse famoso entre los amigos, pero la verdad es que los amigos, ¿será que realmente lo ve así o lo ve como un loco? Ah, esta es una loca, ese es un chapado y no sé cuánto. Y aunque los amigos vean a esta persona maravillosa, la verdad es que esta persona cuando se va a su casa está infeliz. Está sola, às vezes acompanhados de alguém, pero vazios, com uma solitude interna. Se ter fama, dinheiro e família, e novio e esposo, se isto llenara a vida de alguém, não houvera tantas famílias chorando haver perdido um familiar por suicídio. E todas as cartas de suicídio generalmente dizem lo mismo. Eu me sentia vacío por dentro. Este vacío só pode ser lleno por el Espírito Santo de Deus. Então não tenhas envidia de uma gente que está necessitando de tu compaixão e tu ajuda para encontrar em Cristo Jesus aquilo que tu tienes.
desde a fuente, que é amor, que é contentamento, que é alegria profunda. Permítase vivir com Jesus coisas tão grandes que tu puedas compartilhar com outros e trazer a outros a compartilhar contigo a felicidade de ser de Cristo e praticar o evangelho de la verdade. Compreenda algo. Algumas pessoas cogem as teorias de la verdade e querem pôr em prática sem o ingrediente principal de essa prática para que seja realmente activada e funcione. E este ingrediente principal de todas as buenas e perfeitas teorias que sabemos que é real e que se hacemos de aquela maneira vai funcionar, e é isto que Deus quer. Este ingrediente se chama Jesus Cristo, é uma persona, não é uma sensação, não é um sentimento, não é uma imaginação, é alguém, é uma personalidade, é uma persona chamada Jesus Cristo. Se o cristiano não compreende que necessita a Cristo para poner em prática todo o que Cristo ensina, todo o que Cristo ha enseñado, toda a voluntade de Deus, nunca vai ocorrer de la maneira correta. E então o coração sentirá envidia, então o coração sentirá soledade, o coração sentirá vazio, vai faltar motivação, vai faltar a razão por la que se inicia o evangelho, vai faltar a realidade de por que somos cristianos, porque nós vivimos em Cristo e Cristo vive em nós e nós estamos em el Padre através do Hijo. E o Espírito Santo está manifiesto em nós de maneira que há contentamento. Acepta o contentamento del Senhor para que tu alma sendo llena tu puedas compartir, ¿vale? Amém? É possível o contentamento de Cristo. É possível sentir o alma llena do Espírito Santo, llena de felicidade profunda, uma felicidade íntima, uma felicidade real. E isto só é possível se estamos com Cristo. Por lo tanto, como diz o Espírito Santo, através de provérbios que han sido escritos por Salomão, não tenha tu coração envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor del Senhor todo el tiempo, porque certamente há fim. Ou seja, em que há fim? Há fim deste tempo, este tempo em que vivimos. E não solamente o tempo que estás vivo, há fim en tempo de essa luta para perseverar. Há fim neste tempo de luta que tu tens que lutar para seguir creyendo. Há fim neste momento quando lo haces segundo a vontade de Deus em Cristo Jesus. Mira que Provérbios está escrito antes de Cristo, pero está escrito por el Espírito Santo. Agora, junte este consejo com a presença de Cristo, que é en Él que se concretiza toda a palavra, toda a enseñanza. De esto depende todas as coisas. Então, junta esto, el consejo com a persona de Cristo em ti, consejo que te va a la mente, al entendimiento, com el Espírito Santo que manifesta a personalidade de Cristo em ti. E então compreenda lo que quer dizer, este tempo de tanta luta, de tanta resistência, tem fim. E tu esperança não será cortada. Amém? Ou seja, a esperança de que habrá um momento melhor, ella não será cortada al medio, ella será cumplida. A esperança de que Jesus hará algo por tu vida, todavia, mientras estás en la tierra, necessita um aliento mais, uma esperança, uma sensação, um contentamento. É possível porque Jesus lo hace. O Espírito Santo nos vino a todos nosotros depois da ressurreição de Cristo, depois da ascensão de Cristo al cielo. Ele nos ha enviado o Espírito Santo para que nosotros en Él, Él en el Padre e el Padre en Él, nosotros juntos pudiéramos vencer as envidias, os dolores, as debilidades del alma, que puedas chegar ao próximo passo, que puedas chegar ao novo tempo em Cristo, aún en este tempo que vives en este lugar. Ai, todavia en este lugar, aunque a terra esté como esté, todavia há a presença de Deus, em la comunhão com Cristo. Há um tempo melhor para ti. Sim, há, desde dentro de tu coração.
puede manifestarse la gracia de tal manera que la forma que esté tu entorno no te va a importar, las condiciones que esté tu país no te va a importar. Tú vas a tener fuerza para aconsejar a otros, incluyendo a los gobernadores que tienes cerca, que yo no sé quién eres y cómo estás escuchando este video, pero quizás tenga hombres de autoridad cerca de ti. Tú tienes que ser un hombre y una mujer tan acerrado a Cristo por la intimidad y la seguridad de lo que las palabras dicen, de lo que el Señor ha prometido, de lo que Él te hace sentir vivo dentro de tu corazón, de manera que puedas aconsejar autoridades y estas autoridades practiquen aquel consejo que vino del Espíritu Santo dentro de ti y cosas grandes ocurran. Quizás autoridades de la iglesia, quizás autoridades del gobierno o autoridades familiares, pero tú puedes en Cristo Jesús llevar la semilla de la esperanza, de la seguridad y no envidiar. Porque este está en el poder siendo un pagán y yo que soy cristiano estoy acá, no sé qué, bla, bla, bla. Y está envidiando porque este tiene un cochazo y yo no. Porque esta tiene un marido tan guapo y yo no. Y porque aquella es no sé qué y yo no. Para de mirar el gramado del jardín de los demás que quizás sea de plástico y mire a lo que tienes de verdad. El Señor te va a dar espejos para que mires a aquello que Él te dio, espejos espirituales, que puedas comprender qué es lo que tienes tú en Cristo, cuál es la riqueza que está en ti, cuál es la unión que está dentro de ti y quién eres en Cristo, de manera que tu carácter cristiano se manifieste en ti y tú puedas brillar entre las tinieblas, porque este es el diseño que Dios tiene para ti desde el momento que dijo haya luz y hubo luz y la luz se hizo carne y la luz también dijo vosotros sois la luz del mundo. Amén. Sé luz, sé vida, sé sal y nunca jamás tengas envidia de aquellos que nada tienen, porque los bienes materiales que tienen nada son si no tienen a Dios. Pero aquellos que tienen a Cristo y también tienen bienes materiales, no tengas envidia, pero creas en aquello que Cristo puede hacer contigo. Y Él lo tiene todo, toda la plata, todo el oro, todas las cosas es de Dios. Pero para el bien de tu alma, quítate los ojos y el corazón de estas cosas para que puedas ver la gracia y la gloria de Dios. Entonces, si hay que venir, lo material vendrá. Y no vas a amarlo, no vas a desearlo, necesidad de ello. Vas a ser libre de todas esas cadenas. Las personas del mundo no envidien sus bienes, porque lo que han llegado a ser o sus antecesores para que lleguen ahí, no quieras saber, no vale la pena. A creencias distantes de Dios, que desprecian la verdad, que son ciegas para la verdad. Unos porque no saben y no consiguen escuchar. Otros porque saben que Dios existe, pero ha decidido no quererlo. Por lo tanto, no envidies a los bienes de los pecadores. Antes regocíjese con las maravillas del reinado eterno que nos espera. Yo estoy segura de eso, que el Señor nos va a sorprender de tal manera cuando lleguemos ahí, que si pudiéramos ver la gloria del cielo hoy, todos nosotros diríamos, Dios mío, ¿cómo puedo haber deseado lo que tiene el pecador? ¡Qué fuerte! Perdóname por la locura. Perdóname porque esto es locura, desear lo que tiene el pecador al revés de regocijarse con aquello que Dios tiene para ti. Amén. Dios bendiga. Esta es la palabra en Proverbios. Este es el consejo. Dios bendiga a todos vosotros y hasta el próximo video.